Vamos ao Didaquê, aula 96, a segunda carta de Pedro. Nós estudamos recentemente a primeira carta de Pedro, estudamos também o livro de Apocalipse, e a razão de eu estar estudando a segunda carta de Pedro agora, apesar de que a segunda carta de Pedro é a última carta escrita, é o último texto do Novo Testamento, de fato em ordem cronológica, seria a segunda carta de Pedro. Mas como ela vai tratar de assuntos que são correlativos às cartas de João também, que nós ainda vamos estudar, e também dentro dos mesmos temas, dentro da mesma época dos problemas relatados em Apocalipse, só que enquanto Apocalipse está lidando com o problema da perseguição do mundo sobre a igreja, a carta de 2 Pedro está lidando com o problema das heresias e dos problemas dentro da igreja. Como vocês sabem, nós dividimos aqui agora essa segunda geração da igreja, embora a carta de Pedro, essa segunda carta de Pedro pertence à terceira geração da igreja. Nós estudamos as comunidades que são herdeiras do ministério de Tiago e também de Pedro, no caso, que são aquelas comunidades voltadas aos judeus. E ali tem uma carta que lida com isso. As heresias que estavam surgindo dentro daqueles grupos judaico-cristão. E essa carta é a carta de Judas. E agora nós vamos estudar a carta de 2 Pedro, que ela tem correlação, inclusive ele usa a carta de Judas, você vai notar, se você comparar as duas cartas, você vai ver que em um determinado momento é quase que cópia, não é, da carta de Judas, aqui um trecho nessa carta de Pedro. E ele usa os mesmos argumentos, inclusive, mas para lidar com problemas que estavam acontecendo nas igrejas gentílicas, aquelas igrejas herdeiras do ministério de Paulo. Então, como fica na mesma região onde teve o ministério de Paulo, onde teve o ministério de João, então essa carta eu estou estudando nesse tempo com esse propósito. Primeira coisa que acontece nessa carta é que ele trata sobre o problema das heresias. Nesses problemas das heresias, eles vão ter que lidar com dois momentos diferentes aqui dessa igreja que a gente considera igreja da segunda e da terceira geração. Vamos estudar isso, vamos entender melhor. Primeiro, o movimento gnóstico no meio da igreja. Esse movimento gnóstico no meio da igreja, eu vou tentar explicá-lo. Gnose é uma palavra que significa conhecimento. E o gnosticismo, é assim chamado, né, esse movimento, era uma doutrina que esteve no meio da igreja cristã e que ele misturava muita crendice e principalmente pensamento e filosofia grega. A ideia deste gnosticismo é que as pessoas cresciam e se desenvolviam através de obter conhecimento. E que esse conhecimento eram segredos que Deus passou aos apóstolos e que os apóstolos passariam essa gnose, esse conhecimento para os seus discípulos, e esse povo seria um povo privilegiado porque dominariam através do conhecimento. Tem muito de filosofia grega nisso. Platão, por exemplo, ele entendia que ele passava a gnose para os seus alunos, ou suas alunas, no caso, através até mesmo das relações sexuais. Então, é óbvio que esse grupo dos gnósticos não utilizavam essa prática, mas eles tinham alguns pensamentos que vinham também da Pérsia, da Babilônia, do Egito, que eram práticas de purificação da alma. Então, qual é a ideia do gnosticismo? Veja bem, quando eu falo gnosticismo da época da Bíblia, dos tempos bíblicos, é diferente do que hoje em dia se chama de gnosticismo. O que hoje em dia se chama de gnosticismo é um ateísmo meia boca. Ele diz que não acredita em Deus, como a gente acredita, um Deus presente, mas que Deus pode existir. É quase que aquilo que a gente chama um teísmo aberto. É um Deus que pode até ter criado o mundo, mas ele existe numa outra dimensão, completamente distante, e não se relaciona conosco e deixou tudo seguindo as normas da natureza. Esse é o gnosticismo hoje em dia. É uma mistura de teísmo aberto com ateísmo e mais algumas outras coisas. Mas o gnosticismo daquele tempo, ele era bem religioso.
tão religioso que ele tinha umas práticas assim que eles acreditavam que se você sacrificasse o seu corpo, você libertaria a sua alma um pouco. A alma para eles é uma faísca divina que está dentro de nós, uma parte do próprio Deus que está dentro de nós, e que este conhecimento faria essa chama dessa faísca acender, né? E a partir daí você alcançaria um outro nível, né, dentro da humanidade. Dessa maneira, eles entendiam que o mundo, eles eram muito assim dualistas, né, entre o bem e o mal o tempo todo. Só que diferente do dualismo que você vê entre os judeus, como por exemplo, entre aqueles seguidores como eram os antigos de onde veio João Batista, né? Os essênios, estava me esquecendo, era o nome, por isso que eu demorei um tempo para falar aqui. Os essênios eram muito dualistas, mas sobre as forças do mal e as forças do bem. Os gnósticos, mais do que isso, eles entendem que o corpo humano, nosso corpo, é mal, faz parte do mal e do império do mal. E a alma dentro de nós faz parte do bem. Então, o bem está preso dentro deste mal aqui. Então, para eles tinham muitas práticas, práticas de longos jejuns, de mortificação da carne, para que dessa forma eles pudessem crescer um pouco mais. Tem um pouquinho ainda de gnosticismo hoje, em algumas vertentes do pentecostalismo, quando acha que uma pessoa, por exemplo, que jejuou 3 dias, ou 10 dias, ou 40 dias, como alguns querem jejuar, que ela ficou mais santa por causa disso. Paulo, na verdade, fala que isso não tem força nenhuma contra a sensualidade. Paulo diz isso lá na carta aos Colossenses. Então, a ideia deles era que a carne é má. Agora, olha quais implicações isso teve na teologia, de uma certa forma, da época, levando, por exemplo, quase todas as cartas da segunda geração, quase todas elas, se não todas, se não me engano, falam contra o gnosticismo de alguma forma. As igrejas, então, da segunda geração, todas elas enfrentaram muitos problemas com esse tal gnosticismo. Todas as cartas que nós encontramos no Novo Testamento, deste período histórico, de alguma forma ou de outra, tocam nesse assunto. Inclusive as cartas que foram, de uma certa forma, reescritas, né? Assim, recados de Paulo enviados aos Laodicenses, que se tornou a carta aos Efésios, aos Colossenses, as cartas e bilhetes trocados com Timóteo, elas neste período foram reescritas para que a igreja desse tempo pudesse absorver os ensinos de Paulo. Isso aí eu vou ensinar nas próximas aulas, tá? Essa é a questão dessas cartas posteriores, né, de Paulo, mas todas elas também tratam do gnosticismo, e principalmente as cartas de João. As cartas de João, talvez o principal é porque ali, aquela região onde João servia, era praticamente Grécia, embora nos nossos dias hoje é o lado oeste ali, né, da Turquia, ali era Grécia, então com influência grega muito forte. Muito bem, olha só o pensamento deles, vamos ver a implicância teológica que teve sobre o cristianismo nessa época. Olha só, sendo o corpo humano algo ruim, como eles diziam, os gnósticos, então Jesus não poderia ter vindo em carne. É por isso que João faz questão de destacar isso de diversas maneiras. Você pega o Evangelho de João, ele fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Evangelho de João é citado, por exemplo, que João encostou no peito de Jesus, ou seja, ele era palpável. Ou 1 João capítulo 4, por exemplo, que fala assim, se algum espírito diz que Jesus não veio em carne, não é? Esse não é o Espírito de Deus, mas é do anticristo e tudo mais. Aí muitas pessoas hoje em dia tiram o texto do contexto e fica, por exemplo, pegando endemoniado e fazendo o endemoniado confessar que Jesus veio em carne. Fala que Jesus veio em carne. Não, gente, por favor, né? O texto ali está falando outra coisa. Ali que um espírito que diz que Jesus veio, que não confessa que Jesus veio em carne, o que está querendo dizer? Não está falando de espírito demoníaco, gente, está falando de profecia, tá bom?
Está falando de profecia, de pregação, de inspiração, de revelação. Tudo isso era chamado de espírito naquele tempo. Então, os gnósticos tinham essa de receber uma grande revelação, um grande conhecimento, falaram como se fosse uma profecia, um grande conhecimento oculto. Então os gnósticos eram aqueles que acreditavam conhecer as profundezas de Deus, os mistérios, né? E tudo era muito oculto, muito simbólico. E eles tinham assim muitas fábulas, né? Ou como até a Bíblia fala, engenhosamente criadas, né? Então, eles viajavam. Se fosse hoje em dia, a gente fala, meu, esse pessoal viaja na maionese, né? Tem muita gente assim hoje em dia. Algumas canções fazem isso hoje em dia, né? Alguns ensinamentos também, que trazem um pouquinho desse resquício gnóstico neles também. Mas voltando aqui, olha só. Se eles entendiam que a carne era ruim e só o espírito, só a alma era o que valia, e ela estava presa dentro da alma, então Jesus não poderia ter vindo em carne. Por isso eles falavam que Jesus foi só uma aparição, né? Como se Jesus fosse um holograma apenas, né? Outra coisa, eles desprezavam seu próprio corpo e se castigavam com jejuns, com restrições. Lá em Colossenses, Paulo mesmo fala que isso aí não tem força nenhuma. Você nota um pouquinho desse resquício, por exemplo, porque as pessoas pensavam assim, se a carne é má e o bom está na alma, então se castigarmos a carne, nós vamos ter um domínio maior sobre a carne, ou seja, vamos estar mais espiritualizados. Ou seja, existe um pouquinho disso em alguns pensamentos de algumas alas pentecostais ou neopentecostais hoje em dia, que, por exemplo, a pessoa ela é mais espiritual se ela jejuou 1 dia, 3 dias, 10 dias, 40 dias, então ela fica muito mais espiritual. E Paulo despreza isso lá em Colossenses capítulo 2, mostrando que isso não tem força nenhuma. O jejum é para outra coisa, já tratamos sobre jejum aqui, mas essa mortificação do corpo não se refere à espiritualidade. Chega ao ponto, por exemplo, de que essas pessoas não poderiam ter prazer. Você nota isso também em algumas alas pentecostais, onde as pessoas, por exemplo, colocam que o crente, né, mais espiritual, ele é mais sério, ele não ri, ele não tem prazer. Então, é por isso que alguns cristãos, por exemplo, não podiam jogar um futebol ou ir na praia, não é? Porque não pode ter prazer. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, falam que tem essas doutrinas, que ali é chamada de doutrinas de demônios, que proíbem o casamento. No sentido de que a pessoa, para crescer espiritualmente, não poderia ter prazer sexual com alguém, ainda que fosse dentro do casamento, não poderia ter. Tanto que tem pessoas até hoje que ainda dão um jeito no sentido assim, não, a pessoa pode casar, mas o sexo é só para procriação. Não pode ter relação por prazer, porque isso seria pecado. Enfim, isso são resquícios dessa doutrina gnóstica que continuou no meio da igreja e foi fortemente combatida nessas cartas de João e nessa carta de Pedro que estamos lendo, combate isso e uma outra coisa também que nós vamos mostrar daqui a pouco. Também tinha um pouquinho de elitismo nisso. Normalmente esses gnósticos eram uma comunidade mais elitista dentro da igreja, cristãos mais letrados, economicamente superiores, que tinham acesso às escolas de filosofia, porque isso vem da filosofia grega. Então eles adaptam a filosofia, principalmente de Platão, para dentro da igreja e ficam com esses pensamentos. E nessas misturas que faziam, nesses devaneios que eles faziam, porque eles misturavam de tudo, misturavam coisas que aprenderam com os babilônios, com os egípcios, com os grandes segredos da cultura grega, e esses devaneios eles envolviam em fábulas e muitas revelações. Diz lá em 2 Timóteo 4,7, também na carta de Pedro, em 2 Pedro 1,16. Gente, nós vamos ler muitos textos de 2 Pedro, só que não agora, eu vou deixar mais para o final da nossa aula, por isso eu estou correndo aqui no meu assunto, e está também na sua apostila. Um outro movimento teve que ser combatido nesse período, porque ao mesmo tempo que teve esse extremo do gnosticismo, cheio de revelações, e eles falavam de culto aos anjos, lá em Colossenses trata disso,
culto aos anjos, dias certos, então tinha um anjo para cada dia, e você tinha que ter a revelação de qual era o anjo adequado para aquele dia. Eram umas coisas assim que eles tinham, né? Umas crendices, né? Que, obviamente, teve reação. E uma das reações foi exatamente levar para o outro extremo. Já que Paulo, nos seus escritos, colocava, por exemplo, que Jesus era muito superior aos anjos, no caso da própria escola paulina, né, que é a carta aos Hebreus, por exemplo, que mostra que Jesus não só era superior aos anjos, mas criador dos anjos. Então, muitos, até mesmo, quem sabe, né, influenciados por escritos de Paulo, foram para o outro extremo. Um extremo chamado ceticismo e cinismo, ou seja, é um movimento cético e cínico no meio da igreja. O ceticismo é uma filosofia grega também que diz que a mente humana ela não pode atingir a certeza, nenhuma certeza a respeito do que seja verdade. No campo religioso, por exemplo, isso coloca em dúvida os princípios religiosos básicos, como, por exemplo, a imortalidade, a providência, a revelação. Eles simplesmente não acreditam. Não acreditam que Deus fala conosco, não acreditam na imortalidade, então para eles a vida acaba aqui mesmo, não acreditam na providência divina de que Deus pode de alguma forma cuidar de nós ou fazer alguma coisa por nós. Mas quando eles levam isso ao extremo, aí a coisa entra para o campo da heresia, que é o que 2 Pedro combate fortemente. Então, em oposição extrema ao gnosticismo, esses movimentos céticos que surgem no meio do cristianismo desprezam anjos, desprezam a ideia de ressurreição. E havia também, por exemplo, entre os gregos, aqueles que eles faziam sátira, né, e gozações em cima das tradições míticas, né, de mitologia, e místicas também, né, ou seja, das revelações que vinham dessas mitologias, dos deuses gregos. Esses filósofos populares eram chamados de cínicos. Então, é muito provável que muitos grupos cristãos, influenciados por essa filosofia ou essas linhas de pensadores, desprezavam também essas chamadas convenções humanas, que o cristianismo se apoiou em muitas delas, como a família, por exemplo. O cristianismo, assim como vindo do judaísmo, ele tem regras, e eles têm regras para serem seguidas. Não só as regras comportamentais, mas regras éticas e morais. Continua sendo pecado a cobiça, continua sendo pecado a mentira. Então, muitos desses grupos diziam, não existe esse pecado. O pecado é uma convenção humana. E isso tem que ser combatido no meio da igreja, e é aqui que surgem esses escritos. Eu estou te dando o contexto no qual o texto de 2 Pedro foi escrito. Então, esses conflitos que surgiram, tanto na segunda geração da igreja como na terceira geração da igreja, são conflitos que são bastante expressos nessas cartas. É importante você saber que essas cartas, elas são escritas para trazer algo no meio da igreja que estava faltando naquele tempo, chamado equilíbrio. Por um lado, umas foram para o extremo do gnosticismo, outras, ou seja, conhecimento, revelação, profundezas, cheio de revelações, a outra no ceticismo ou no cinismo. Nada disso existe, isso aí são regrinhas humanas. Muito bem. Será que isso é diferente de hoje em dia? Estou fazendo uma pausa aqui, quase que saindo da minha aula e trazendo para os nossos dias. Aliás, eu nem vou ser irônico em dizer será que. Eu vou afirmar. Nos nossos dias nós temos tanto aqueles que espiritualizam demais, que vê anjo o tempo todo, que tem revelação o tempo todo, que se consideram nariz empinados, superiores e super espirituais sobre os demais irmãos. Gente que acredita que tem anjos como secretários o dia inteiro, com revelações de Deus o tempo todo, e ficam crentes esquisitos. Mas, por um outro lado, nós temos o outro extremo, de um intelectualismo, falso intelectualismo cristão,
gente que se posta como, eu gosto de uma expressão usada por um filósofo brasileiro que ele chama os inteligentinhos, né? Onde eles são completamente céticos. E céticos com relação aqui, é interessante, às convenções humanas, como família, regras, e por isso eles vão viver na licenciosidade, que é o que vai combater aqui a carta de Pedro. Então, para eles, pecado. Por que pecado? Quem determinou o que é pecado? Por que eu tenho que ter uma mulher só? Por que eu não posso ter um... Ou como alguns fazem hoje em dia, por que eu não posso ter um casamento aberto, né? Que é chamado um relacionamento aberto? Por que eu não posso ser casado, mas ao mesmo tempo a minha esposa ter as experiências dela, eu ter as minhas, porque isso apimenta o relacionamento? Gente, a gente ouve essas coisas por aí. Tem gente, por exemplo, que acha... igual alguns por aí que falam, não, esse negócio de não falar palavrão, por exemplo, é uma coisa de comportamento que querem nos enquadrar dentro da religiosidade. E então eles desprezam as expressões bíblicas e os mandamentos bíblicos, principalmente aqueles mandamentos bíblicos que são chamados de didaquê. Vou te explicar isso. Saí de novo do meu assunto. As cartas, as epístolas, vamos colocar assim, elas são compostas de duas etapas, o querigma e o didaquê. Querigma é a pregação, o didaquê é o ensino prático. O querigma é a proclamação de Cristo e das revelações acerca de Jesus. E o didaquê, ele é a doutrina, a prática, a cultura da igreja. Então, quando você entra no didaquê, você vai ver do marido ser esposo de uma só mulher, você vai ver dos pais amarem os filhos, dos filhos amarem os pais. Você vai ver no didaquê para você não falar mal do irmão, longe de você a maledicência, de você só falar palavras que sejam de edificação, mas não palavras que façam você ter um mau hálito, né? Que seria você falar palavras torpes. Enfim, há um comportamento, há uma regra comportamental sobre aqueles que servem na igreja. E é isso que 2 Pedro vem tratar com a gente. Então, entremos agora na segunda carta de Pedro. Primeiramente, explicando o contexto histórico dela, a segunda carta de Pedro não foi uma carta, obviamente, escrita por Pedro, porque Pedro já havia morrido nesse tempo em que a carta começa a circular. Mas, como nós já estudamos aqui, os pseudepígrafos não eram uma falsificação, como nós entendemos hoje em dia. Se eu escrevesse um livro, por exemplo, e colocasse o nome de um outro autor, alguém diria que isso é uma falsificação ou que é fake. Não é esse o entendimento. O entendimento seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, seria eu, por exemplo, que tenho uma grande admiração por Jamé Nobre e pegaria os ensinos que eu tive dele ou que eu aprendi com ele, colocaria num livro, mas eu tributaria o nome a ele, porque afinal de contas, embora sou eu escrevendo, tributo a ele. Ou vamos colocar uma coisa ainda mais antiga. Vamos supor em que eu estude bastante as vidas de alguns irmãos do passado que já morreram. E eu estude tanto que eu fico imaginando, se ele estivesse vivo hoje em dia, o que ele diria para a igreja? Então eu escreveria um livro, só que eu colocaria o nome dele como autor, porque eu estou usando os ensinos dele, ainda que descontextualizado. Eu tirei do contexto no qual ele ensinaria e coloquei no contexto dos nossos dias. É isso. Certamente Pedro se relacionou com discípulos que escreveram esses textos e eles entendem claramente o ensino de Pedro, por isso escrevem em nome de Pedro. Então o autor, ou os redatores dessa carta, primeiro, eles já tinham tido acesso à carta de Judas. Se você fizer uma comparação da carta de Judas com essa carta aqui de Pedro, você vai ver muita similaridade entre elas. Para quem não estudou, a carta de Judas é a Didaquê aula 92. Você pode voltar lá e estudar essa carta. E aí você vai ver que ela foi escrita no final da década de 90 do primeiro século. O texto aqui de 2 Pedro seria mais ou menos entre o ano 115 até 130, mais ou menos, porque é quando esses problemas surgem aqui no meio da igreja, e mais alguns outros detalhes que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, é muito provavelmente 130, 135, talvez até mais tarde. Alguns chegam até a jogar 150.
Essa carta, então, é escrita em honra a Pedro, como se ele estivesse vivo escrevendo para nós, hoje, no caso ali, para aquela igreja daquela época. Os problemas tratados nessa carta, como o gnosticismo e o ceticismo, referem-se a problemas que apareceram na igreja no final da década de 90 e no segundo século. No final da década de 90 do primeiro século e no segundo século. Então, por isso que não dá para ser uma carta lá da época que Pedro estava em Roma, por exemplo, né? Outra coisa é que esse texto ele revela algo contrário ao que era ensinado antes. Vou te explicar. Quando a gente lê as cartas apostólicas, como a carta de Tessalonicenses, por exemplo, dá a entender que Jesus ia voltar naquela geração. O livro de Atos dá a entender isso. As cartas de Paulo, né, dá a entender isso. Tem uma frase que Paulo fala em Tessalonicenses 4,17, que ele fala: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Cristo nas nuvens. Quer dizer, ele esperava estar vivo na volta de Jesus. Então, mas já esse texto de Pedro, não, ele mostra que haveriam sinais, não é? Mas que era certa a vinda do Senhor. É interessante isso. Ao mesmo tempo em que ele tira esse imediatismo, né? Ao mesmo tempo ele fala... Ele combate o ceticismo que diz que nunca iria acontecer. Então ele fala, não, vai acontecer sim, senhor. Na carta também ele menciona uma coletânea das cartas de Paulo. E isso ele mostra como se isso já estivesse circulando fortemente entre as igrejas. O que aconteceu, mas tardiamente. Isso já é coisa já do segundo século. Outra coisa também é que Paulo, ele narra as cartas de Paulo como sendo escrituras sagradas. E as cartas de Paulo só são tidas como escrituras também no segundo século. No ano 100 e pouco em diante é que começa a ser citadas as cartas de Paulo, por exemplo, por Inácio de Antioquia. Eu deveria ter citado aqui, copiado trechos de citações de Inácio de Antioquia, que cita as cartas de Paulo. Inácio de Antioquia escreveu no ano 100 e pouco, tá? Então, só para você saber. E, embora essa carta seja em nome de Pedro, é interessante que ele cita apóstolos como sendo algo do passado. Lá em 2 Pedro 3,2 ele fala assim, das palavras proferidas no passado, imagina, ele fala, que os apóstolos ensinaram a vocês. Note que o escritor está citando uma coisa lá do passado, né? Talvez da década de 50, da década de 60, do primeiro século. E também ele cita a geração apostólica como sendo já extinta, porque lá em 2 Pedro 3,4, o texto que nós vamos ver mais adiante, ele fala assim, desde que os antepassados morreram, então ele começa a mostrar que essas coisas já vinham sendo ensinadas e alertadas no meio da igreja. Um outro detalhezinho aqui, apenas histórico, tá? Ainda estou naquela primeira introdução da carta, né, que eu sempre faço, mostrando a questão histórica. Tem um documento muito importante que foi uma descoberta e ele é chamado de o Cânon Muratoriano. E eu coloco uma cópia do Cânon Muratoriano aí na tela para você. O Cânon Muratoriano é um documento mais antigo que se tem respeito ao cânon bíblico do Novo Testamento. Eu deveria até ter traduzido ele, tem ele traduzido inteiro, que é uma coisa muito curta, mas você pode encontrar isso na internet. Provavelmente ele foi escrito no ano 150, já que ele cita, por exemplo, o nome de Pio, um dos bispos de Roma, que foi bispo entre 143 a 155, e ele era irmão de Hermas. Hermas é um irmão que escreveu um livro que circulou muito no meio da igreja no segundo século, chamado O Pastor de Hermas. Eu tenho esse livro aqui, muito bom, mas não é um livro canônico, né? Mas circulou bastante na igreja, eles eram lidos nas reuniões da igreja também. Nesse cânon, né, muratoriano, não aparece 2 Pedro. Por quê? Porque 2 Pedro ainda não estava circulando entre as igrejas. Provavelmente foi a época que 2 Pedro foi escrita, não é? É muito provável que até seja muito próximo desse livro Pastor de Hermas que 2 Pedro tenha sido escrito. E esse texto, como nós conhecemos hoje, né, 2 Pedro, ele só foi relacionado no cânon das Escrituras já no século IV. E um detalhezinho, século IV, ano 300 e pouco. E as igrejas da Síria somente aceitaram esse texto já no século V, ou seja, nos anos 400 e pouco. Tá? Mas vamos continuar aqui.
Assim como na primeira carta de Pedro, essas cartas são memórias de quem andou com Pedro e escreve como se Pedro ainda estivesse vivo admoestando a igreja. Na primeira carta, o personagem autor é Pedro, mas o Pedro perseguido, lá em Roma, consolando os cristãos que são perseguidos. Nessa segunda carta, o personagem autor é Pedro, o velho e sábio, que já sabe quando vai morrer, escrevendo da sua experiência e da sua sabedoria para trazer equilíbrio para a igreja. Essas cartas, tanto uma quanto a outra, a primeira como a segunda, elas são escritas lá para as igrejas da Ásia, onde operou o ministério de Paulo, lembrando até mesmo que Silas, ou Silvano, foi um coautor da primeira carta e provavelmente da segunda também. E quem sabe são resquícios desses ministérios que essas cartas vieram à tona. Mais adiante, essas mesmas igrejas também foram supervisionadas por João. Se você não estudou a carta de 1 Pedro, né, você encontra ela no Didaquê na aula 94. 2 aulinhas atrás, na aula 94, você encontra aí a carta de 1 Pedro. Vamos ao ensino, agora sim. O que essa carta tem para nos ensinar? Muita coisa que, embora estava combatendo uma situação da época, é muito útil para os nossos dias. Vamos a eles. Começo estudando aqui com vocês, logo no início de Pedro, que eu vou seguir a carta de Pedro em ordem agora no qual ela é escrita. Desde a introdução da carta, né, quando Pedro tem ali o cabeçalho da carta, ele já entra num assunto sobre participantes da natureza divina. É interessante isso. Aquilo que Paulo chama de maturidade cristã, aquilo que na carta aos Efésios é chamado, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, né? A medida de varão perfeito, a homem maduro, né? Como Paulo fala ali aos Efésios. Ou na carta aos Romanos, ele fala da manifestação dos filhos maduros de Deus. Ali no texto está traduzido para nós apenas como manifestação dos filhos de Deus, em Romanos 8. Pedro aqui chama de participantes da natureza divina. Ou Paulo também fala que somos transformados segundo a imagem de Jesus. Em outras palavras, o que todo mundo está dizendo é o seguinte: se nós praticarmos os princípios ensinados nas Escrituras Sagradas, nós vamos ficar mais parecidos com Jesus. É isso. Meu irmão, se cada atitude que você tiver na sua vida, você parar para se perguntar antes assim, o que Jesus faria no meu lugar, eu tenho certeza que você vai mudando, até começar a ser confundido com Jesus. Eu abro um parêntese aqui agora para falar da história de um homem, um indiano, na verdade, que se converteu ao Evangelho e se tornou um grande missionário na Índia, né? Na própria Índia, um pregador, um evangelista, eu diria, ou até mesmo um apóstolo, como ele é chamado, Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh foi chamado de apóstolo dos pés sangrentos. Está aí um livro para você procurar. Não sei se existe edição dele, você pode achar numa biblioteca virtual, num sebo, ou talvez até textos em PDF. O apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh. Diz acerca dele que este irmão esteve evangelizando em algumas partes da Índia. Anos depois, quando missionários chegaram lá na Índia e começaram a pregar sobre Jesus, é interessante, disse que algumas comunidades, alguns vilarejos, as pessoas diziam: não, nós conhecemos Jesus, ele passou por aqui, ele esteve aqui com a gente. O cara falou: não, você não está entendendo, Jesus era assim, assim. Ele falou: é isso mesmo, é esse daí. E na verdade era o Sadhu Sundar Singh que tinha passado ali por eles. É muito interessante isso. Então, meu irmão, que eu e você também sejamos, como disseram acerca de Pedro, não é? Que pelo modo deles falarem, sabiam que eles haviam estado com Jesus, né? Pedro e João. Então que seja assim na minha vida e na sua também. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos
para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes, a versão de Almeida diz coparticipantes, da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Explicando o texto, aqui está dizendo que Deus já nos deu tudo para nós vivermos uma vida, o que nós precisamos para ter uma vida abundante, a vida plena que Jesus nos prometeu, e para a piedade. Piedade é uma vida comportamental que impressiona as pessoas à bondade. Você leva a bondade para as pessoas pelo seu estilo de vida e pelo modo de viver. Isso é piedade. Então, diz aqui que quando a gente tem um pleno conhecimento daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude. Então, ele nos chamou para nós imitarmos a ele, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas, nos tornamos participantes da natureza divina e assim nós não nos corrompemos com o mundo que é causado isso pela cobiça. Vamos lá. Pedro então passa a ensinar de que há algumas qualidades que por nós termos essas promessas de Deus na nossa vida e a nossa salvação, como Paulo diz, né, lá em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso mostra aqui Pedro falando que há algumas práticas que eu e você precisamos ter, lá ele está falando para os irmãos daquele tempo, que isso nos evitaria que a gente caísse nesses erros doutrinários que ele vai citar aqui mais adiante, não é? E nos levaria a uma maturidade. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao 11, texto longo, acompanha a leitura aqui comigo, só que eu vou fazendo um comentário no meio dele. Diz assim, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Note aqui, empenhe-se, é um empenho seu, meu irmão, de acrescentar à sua fé, acrescentar o quê? Virtude. Virtude é poder, é atitude, uma atitude cristã. A virtude, você acrescenta o quê? O conhecimento. É por isso que eu falo para você, você precisa ler a Bíblia, estudar as Escrituras, conhecer mais a Jesus. Pedro depois termina dizendo, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então, continuando. No conhecimento, você acrescenta o domínio próprio. E aqui eu vou fazer mais um comentário. Paulo fala que o saber ensoberbece. Então é importante você, por exemplo, que está estudando as Escrituras, conhecendo as Escrituras, tomar cuidado, porque você pode se tornar soberbo, você pode se tornar uma pessoa que acha que você sabe mais do que todo mundo, porque agora você estuda a Bíblia de uma maneira diferente. Meu irmão, se você está tendo revelação, assim, de estar abrindo os olhos do seu entendimento para compreender melhor as Escrituras, vamos colocar aqui para nós, aqui, nossa sala de aula, vai? Nesses ensinos aqui, por favor, meu irmão, que isso te torne mais humilde, e que você tenha mais domínio próprio, domínio sobre o seu temperamento. Não é para sair condenando os outros por causa disso. Seja manso, humilde. Jesus falou, quer aprender? Aprenda de mim. O que ele fala? Eu sou um intelectual, eu sou um cara conhecedor. Não, Jesus falou, aprenda de mim, eu sou manso e humilde. É isso que nós temos que acrescentar ao nosso conhecimento. Acrescenta ao conhecimento domínio próprio. Continuando o texto. Ao domínio próprio você acrescenta perseverança, ou seja, para de vida de altos e baixos. A perseverança, você acrescenta o quê? A piedade, ou seja, bondade, mansidão, boas obras, tudo mais. A piedade, você acrescenta o quê? A fraternidade, ou seja, o amor ao semelhante, o amor ao ser humano, o amor aos seus irmãos na fé. E porque João, por exemplo, diz que se você ama a Deus e não ama seu irmão, é mentira tudo isso, porque quem ama a Deus mostra que ama a Deus amando o irmão. Voltando ao texto. E a fraternidade, o amor, o ágape, o auge do amor, o mesmo amor de Deus. É isso na nossa vida. Aí ele continua. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês,
No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo aqui um trocadilho com relação à gnose, né? Que os caras tinham revelações e tudo mais. E ele mostra que o conhecimento de Jesus não vai te tornar um esquisito, vai te tornar uma pessoa que vai amar as pessoas, que vai estar perto das pessoas, não vai viver longe das pessoas, não é? Então, elas vão impedir que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Uma pausa aqui. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui, vou falar aqui para os nossos dias, que muita gente que começa a estudar teologia nos nossos dias se torna inoperante e improdutivo. Sabe por quê? Tem uma frasezinha que um pessoal usava que eu gostava dessa frase. Diz assim, que quando a cabeça incha, o peito estufa e o coração murcha. Ou seja, a pessoa que começa a saber muita coisa, fica orgulhosa e soberba e perde de fato aquele coração simples e humilde diante de Deus. E aqui Pedro está nos corrigindo disso, que se a gente desenvolver essas habilidades, olha só o que ele manda, essas qualidades que ele fala para a gente ter. Fé, a fé simples, gente. Aquela fé que traz Deus para o seu dia a dia. Mensagem do último domingo aqui, nossa, que ensinamos sobre isso. Ensinamos sobre você ter ambição, mas ali eu falo que a ambição é uma fé prática para o nosso dia a dia. Então, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas vão impedir você de ser inoperante e improdutivo. Vou continuar a leitura. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Uma pausa. Aqui Pedro já está condenando ou combatendo as heresias da sua época. Porque nas heresias da sua época as pessoas se diziam tão conhecedoras, tão sábios, que eles falavam, bom, eu sei que a expiação que Jesus fez pelos nossos pecados significa que todos os meus pecados da minha vida inteira já foram perdoados, então não existe mais pecados e eu não preciso fazer mais nada, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa que não é mais pecado. Não era isso, por isso que Pedro diante fala, as pessoas estão distorcendo os ensinos de Paulo. Volta aqui. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, ou seja, a salvação. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vê que essa carta de Pedro era muito importante para aqueles dias e importante para os nossos dias também. O que eles aprenderam ali, Pedro está dizendo, isso também deveria ser transmitido a outras pessoas. Por isso, Pedro destaca uma coisa que eu uso bastante aqui na Carisma, a didática da repetição. Vocês devem notar que eu falo, eu ensino, eu repito, e de tempo em tempo eu repito de novo, de tempo em tempo eu dou uma outra roupagem para o mesmo ensino para repeti-lo novamente. Por quê? Vamos prestar atenção no que Pedro ensina. Ele fala que se a gente fizer isso, isso é segurança para a igreja, porque a igreja vai estar firmada, fundamentada, bem alicerçada, né, no ensino. Então vamos ver aqui. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 ao 15. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Nota, lembrar dessas coisas significa que ele já tinha ensinado para a igreja e ele iria lembrar de uma coisa que eles já sabiam. E aí ele continua. Se bem que vocês já sabem, então veja bem, ele já sabia, ele estava lembrando, e continuando a leitura. E estão solidamente firmados na verdade que receberam. Uma pausa aqui para eu explicar. Olha o que Pedro está dizendo. Eu vou lembrar vocês, vou ter o cuidado de lembrá-lo, de coisas que vocês já sabem. E eu sei que vocês já sabem porque vocês já foram solidamente firmados. Essa palavra significa uma estaca que foi bem batida e bem fincada no chão. Vocês receberam a verdade, foi bem fincada, bem estabelecida, vocês já sabem, mas eu vou lembrar disso para vocês. Eu gosto dessa expressão de Pedro.
E aí, olha só, ele continua redundante aqui, ó. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, é interessante que ele trata o corpo como algo bom, um tabernáculo, um templo para Deus, assim como Paulo chamava o corpo de templo do Espírito. Despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve deixarei esse tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, que segundo lá no final de João mostra que Jesus mostrava como que Pedro seria morto. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Irmãos, certamente isso aqui foram palavras de Pedro. Eu acho que Pedro falou isso para a igreja naquele tempo, os irmãos registraram, quem sabe alguma carta, algum bilhete de Pedro, e os irmãos recuperam isso para colocar agora nessa carta, né, de que Pedro não só ensinou, consolidou os irmãos, mas ele ia se empenhar para que depois da partida dele, eles seriam capazes de lembrar destas coisas, e é o que esses irmãos estão fazendo agora aqui nessa carta. Esses irmãos estão combatendo as heresias. E essas heresias, a prática deles era assim. Primeiro passo dessa heresia, eles desautorizavam os apóstolos. Ora, esses caras, para viver o que eles queriam viver, ia bater de frente contra o ensino dos apóstolos, mas eles ficavam assim, mas quem são os apóstolos? Por que eles têm? Então, alguns falsos mestres estavam dizendo que os apóstolos tinham inventado tudo isso acerca de Jesus. Inventado esse negócio sobre segunda vinda, sobre a vinda de Jesus, até sobre a primeira vinda e sobre a segunda vinda. Jesus foi uma aparição, foi uma revelação, não é? Então, o que Pedro faz? O autor, que é Pedro ali, defende que Jesus foi visto lá no Monte da Transfiguração, e não só isso. Ele cita que os profetas falaram dele. Olha, Isaías falou de Jesus, Miqueias falou de Jesus, Zacarias falou de Jesus, vários citaram sobre Jesus. O Evangelho de Mateus defende muito claramente o que os profetas falaram acerca de Jesus. E Pedro diz o seguinte, eu vi Jesus e eu vi ele transfigurado, inclusive. Então, se eu já o vi na sua forma gloriosa, como é que vocês dizem que ele não pode voltar? Então, 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 ao 21, diz assim, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu a honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo, lá no Monte da Transfiguração. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens, outro texto diz, homens santos, alguns manuscritos antigos falam assim, homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então ele começa a defender, olha, não só os apóstolos têm razão do que disseram, mas os profetas todos profetizaram sobre isso, e eu mesmo vi Jesus. Você nota que é a mesma defesa que João faz nas cartas dele. Só que João está falando sobre a materialidade de Jesus. Falou, gente, eu toquei em Jesus, como vocês dizem que ele não existiu? Como é que essa história de Jesus era uma aparição? Eu toquei nele. Pode ler lá em 1 João de 1 a 4, né? Ele trata desse assunto. Então, por que eles queriam desautorizar os apóstolos? Porque eles queriam viver uma vida licenciosa e libidinosa. Eu te explico isso. Licenciosa é uma vida sem regras. Não tem regra. Vive como quiser. Cada um vive como quiser. Nós já estamos salvos, cada um vive como quiser. E libidinosa é porque vive por prazer. Então, uma vez desautorizando os apóstolos, eles usavam a igreja para obterem dinheiro e viverem uma vida licenciosa e libidinosa também. Diziam eles que não haveria julgamento das nossas obras, por isso que eles tinham que falar, não tem esse negócio de que Jesus vai voltar e vai julgar as obras, para com isso, né? Ora, se não vai ter um acerto de contas no final, então não tem por que se deter a regras deixadas pelos apóstolos. É aí que, por exemplo, alguns líderes daquela época
assim. Ele tinha a mulher dele, mas ele tinha outras também. Eu vou falar, errado. Mas errado o quê? Quem que estabeleceu que isso é errado? Foram os apóstolos. Que apóstolos? Já morreram todos, não estão ninguém aqui. Então a carta de 2 Pedro lembra então à igreja o seguinte, Pedro começa a argumentar, e isso ele tira lá da carta de Judas. Por isso que se você ler Judas primeiro e ler 2 Pedro, você vai notar similaridade. Ele fala o seguinte, Deus não poupou anjos quando pecaram. De onde ele tirou isso? Lá de Judas, que citou Gênesis 6, que citou primeiro Enoque. Você deve se lembrar disso, que nós já falamos isso lá naquele estudo da carta de Judas. E também trouxe juízo aos homens quando esses ultrapassaram o limite da imoralidade, como no caso do dilúvio, lá em Gênesis 6 a 8, e de Sodoma e Gomorra também, lá em Gênesis 19. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Um parêntese aqui para te explicar, a igreja fazia alguns encontrões, junta-panelas, vamos chamar assim, tá? Essas festas eram chamadas de festas ágape, as festas do amor, de confraternização, aquilo que a gente chama hoje de grupo caseiro, né? Então, as pessoas se reuniam, cada um juntava a panela, vamos comer junto, até a ceia era praticada nesse momento. E o que esses caras faziam? Aproveitavam esses momentos, não tem outra palavra, gente, para cantar a mulherada. Era isso que eles faziam. E aqui diz o texto, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm um coração exercitado na ganância. E o texto fala, malditos! Eu entendo esse desabafo dessa liderança, chamando esses camaradas de maldito, porque por causa desses camaradas, suja o nome da gente. Por causa desses camaradas que ficam roubando a igreja, suja o nome da gente. Por causa desses camaradas que não têm princípios éticos, suja o evangelho. Então, diz assim, então, vamos lá. Eles pregavam que em Cristo eles eram livres e que eles podiam viver de qualquer maneira, porque não ia haver juízo para eles. E eles distorciam os escritos de Paulo sobre graça e perdão dos pecados, porque Paulo dizia que nós somos perdoados em Cristo, que a gente não é mais justificado pelas obras, mas nós somos justificados pela fé. Mas eles distorciam isso, levando a extremo, dizendo, bom, então não tem mais limite, a gente pode fazer tudo, que a gente é livre. Olha aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Paciência, aqui é a palavra perseverança. A perseverança na fé, perseverança em praticar aquelas coisas do início da carta de Pedro lá que fala, né? Então, isso significa salvação. Salvação é isso, gente. Salvação, nós somos salvos para a prática de boas obras. Efésios 2:10 diz isso. Como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis, que é essa turminha aí, torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Essa carta aqui de 2 Pedro nos mostra que, de fato, esses homens, eles não são livres como eles dizem que são. Então, esse pessoalzinho que fala aí, nós somos livres, nós não somos cristãos presos à instituição, a gente nem frequenta igreja, porque esse negócio de frequentar a igreja não é bíblico. Eles inventam coisas que a Bíblia não diz. Colocam na boca dos apóstolos coisas que os apóstolos não disseram. Então, esses homens não são livres, como eles dizem. Eles são escravos das suas próprias paixões e dos seus próprios desejos carnais. São escravos das suas taras. É isso que eles são. E ele, o autor de Pedro, compara esse pessoal a um antigo provérbio que fala que o cão volta ao vômito e o porco volta à lama. Sei, é nojento, mas é isso que ele quer dizer. Esses caras são nojentos. Provérbios 26:11 fala, como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Mas essa carta também nos lembra uma coisa, que Deus salvou do juízo aqueles que agiram corretamente, como Noé e Ló, por exemplo, lá na carta de 2 Pedro, tanto no capítulo 2, no versículo 5, como no versículo 7,
ele fala isso também. Então, esses homens, eles tinham alguns argumentos muito fracos para defender essa vida licenciosa deles, né? Eles diziam que nada mudou desde os apóstolos e que disseram que Jesus falou que retornaria. E eles ficavam perguntando, cadê? Cadê o cumprimento dessa promessa? Tudo está igual, está aí, os apóstolos já morreram e Jesus não voltou. Pedro então responde o seguinte, gente, o universo foi formado pela palavra de Deus. Bastou uma palavra. O universo é mantido pela palavra de Deus. Portanto, basta uma palavra de Deus para recolher o universo todo como se ele fosse um grande pano, como se ele fosse uma toalha de mesa que alguém recolhe, embola e joga fora. Então, ele mostra que a nossa definição de tempo é diferente da definição de Deus sobre o tempo. Então, nós estamos presos na história. A gente só consegue enxergar a história. E um detalhezinho, a coisa parece longe para a gente, por quê? Porque a gente vive menos de 100 anos, gente. O que é 100 anos em termos de história? A maioria das pessoas vive hoje de 70, 80 ou 90 anos de idade. Isso nem 100 anos é. Então, nem um século a gente vive. E a gente quer saber de milênios? Pois é. E aqui o texto fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia e um dia como 1000 anos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 9, ele diz, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele é paciente, Ele está dando um tempo para cada geração, inclusive para a nossa, para que as pessoas possam chegar ao arrependimento. Lá em Timóteo, fala a mesma coisa em outras palavras, nas palavras ali de Paulo, seria, ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro recorre às profecias de Isaías 34, de Sofonias 3, para mostrar que o dia do juízo vai ser um fogo devastador. Ele mostra que os céus e a terra que existem hoje vão ser desfeitos e transformados num novo céu e numa nova terra. Isso é uma visão, como você nota, apocalíptica, que lembra muito a linguagem de Apocalipse, que lembra muito a linguagem lá de Daniel e de alguns trechos apocalípticos, como esses de Sofonias e de Isaías também. Então, a questão, isso nós vamos estudar num outro momento, é que não importa a linguagem que você usa, tanto a linguagem apocalíptica, fatalista, de que tudo aqui vai ser destruído, como a linguagem da escola joanina, né? Quando nós estudamos as cartas de João e o Evangelho de João, de que mostra que o reino de Deus é uma coisa crescente, crescendo, 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 que esse novo céu e nova terra, na verdade, é alguma coisa que vai surgir de dentro da igreja e que vai tomar o mundo inteiro, ou como aqui Pedro, não vai fazer nada disso, Deus vai terminar tudo, botar fogo em tudo aqui e depois vai fazer um novo céu e nova terra. Ambos querem acordar a igreja para a mesma coisa. E essa mesma coisa está escrito aqui nesse texto, olha só. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, 12 e 14. Visto que tudo será assim desfeito, olha o que ele diz. Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, vivam de maneira piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, ou seja, que a igreja seja santa, o evangelho seja pregado na terra inteira, não é? Isso apressa a vinda do Senhor. E continuando. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele como? Em paz, imaculados e inculpáveis. Gente, é o mesmo que a gente vai estudar em outro momento, quando nós estivermos estudando a herança deixada pelas comunidades joaninas, onde mostra uma presença do Espírito Santo no meio da igreja, levando a igreja a experimentar um crescimento, e nas cartas de Paulo também algumas delas trazem isso, um reino que vai crescendo, crescendo e crescendo, mas de todas as formas você tem que andar com vida santa, vida imaculada e inculpável, né, como diz aqui o texto, andar em paz, viver uma vida santa e piedosa. Piedosa é cheia de boas obras. Seja você da escola de Tiago, seja você da escola petrina, vamos colocar assim, da escola paulina ou da escola joanina lá de João, não importa,
qualquer uma dessas escolas, qualquer uma dessas origens de ensinamento, todas estão em acordo. Temos que viver uma vida santa e piedosa. Somos salvos pela fé e vivemos praticando boas obras. Então nós podemos apressar essa vinda do Senhor se nós vivemos essa vida santa e piedosa. Como aquela lá do início da carta, lembra? Acrescenta então a sua fé, virtude. Na sua virtude, acrescente o conhecimento. No seu conhecimento, acrescente o domínio próprio. No seu domínio próprio, acrescente a perseverança, a paciência. À sua paciência e perseverança, acrescente uma vida piedosa de boas obras. Com isso tudo, acrescente a fraternidade, a comunhão com os irmãos e, sobretudo, o amor. O amor a Deus, o amor à igreja, o amor ao mundo. É isso que a gente tem que fazer. E eu termino lendo 2 Pedro, como ele encerra a sua carta. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18, leamos com muita atenção, porque esse é o fechamento da carta e também de nossa aula. Portanto, amados, sabendo disso, tudo isso que nós estudamos hoje, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Ou seja, antes de ouvir alguém, procure saber se a pessoa tem moral para falar aquilo que ela fala, né? Então, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. E toda a igreja e os alunos dizem amém. Val Acerito colocou aqui para a gente, qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência. Desde aquele tempo e hoje, a carta de Pedro, super atual para o nosso crescimento. Perfeitíssimo. Aliás, essa carta cai muito bem para os nossos dias, nesse combate a estes extremos todos que temos nos nossos dias. A Josi, ela pergunta o seguinte, ela fala, a ideia gnóstica é de quem não acreditava em Jesus? Josi, na verdade não, eles falavam de Jesus, mas como sendo apenas assim, é como se não tivesse existido um Jesus histórico. É como se tivesse tido uma aparição divina, eles chamavam de aeon, né? Uma espécie de como se fosse um querubim, vamos colocar assim, tá? Só para você ter uma ideia, tem uma ideia gnóstica de que Jesus, na verdade, era um querubim diante de Deus, e Jesus seria Miguel, um querubim diante de Deus, e Satanás, um outro querubim. Então, Satanás quis ser igual a Deus e foi rebaixado. E a palavra Miguel significa igual a Deus. E Jesus, de acordo com Filipenses, não querendo ser igual a Deus, a si mesmo se humilhou e habitou entre nós, né? Habitou entre nós, assumindo a forma humana. Aí eles diziam que essa forma humana era só uma aparência humana, mas que Jesus não era humano em si. Entendeu? É isso. Confuso? Sim. Cheio de revelações? Sim. E criticado pelos apóstolos por causa disso também. Nada disso, gente. Jesus nasceu da Virgem Maria, nasceu como uma criança igual a qualquer outra criança, cresceu entre nós, cheio de graça e de verdade, foi batizado, andou ali, Galiléia, Judeia, Pérea, Decápolis, pregou o Evangelho, formou 12 discípulos, estabeleceu a igreja, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo, e hoje a gente tem o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus, entre nós aqui. É isso. Elias fala, e sobre o juízo final? Como está em juízo será como de um fogo devastador? Elias, eu ainda não vou tratar desse tema porque eu estou construindo a ideia. Lembra que eu falei que eu vou falar disso mais adiante? Então, eu vou tratar disso mais adiante da seguinte forma. Se você pegar a minha aula passada, que é sobre Apocalipse, eu mostro uma coisa. Eu falei que eu estou interpretando cada livro das Escrituras como livro. Mas existem muitas teologias que elas costuram, não é? Vários livros. Então eu vou precisar dar algumas aulas, depois de terminada a explicação de todos os livros, eu vou pegar algumas costuras
nesses textos bíblicos, mostrando as diversas interpretações que existem sobre o juízo final, final dos tempos, arrebatamento da igreja, tribulação, milênio e tudo isso. Algumas delas, como eu disse, são doutrinas feitas em laboratórios de teologia. Outras, eu percebo que são realmente doutrinas apostólicas. E algumas delas com uma ênfase mais apocalíptica e a outra não. Mas todas elas, como eu disse hoje na aula, implicam no seguinte: diante disso, meu irmão, vamos viver vida santa e agradável diante de Deus. Se alguns acham que a história toda lá do Deixados para Trás é uma fábula, né? Deixados para Trás é uma série de Tim LaHaye, né? É uma fábula, o que eu acho, assumo isso, eu acho aquilo tudo uma fábula e eu não gosto daquele tipo de ensino, né? Eu acho caótico e sem base bíblica, inclusive baseado numa falsa profecia na história da igreja, que depois nós vamos estudar sobre isso. Mesmo essa doutrina, ela implica uma coisa muito boa. Ela fala, você tem que viver de modo santo e piedoso, senão você não vai ser levado para o céu. Eu que creio de uma outra maneira, não acredito naquilo, mas também prego a mesma coisa como está aqui em Pedro. Temos que viver de modo santo e agradável a Deus. É isso. Então, não é pela doutrina que eu vou brigar. Eu quero ver a prática de cada um. É por isso que Pedro recomenda isso para nós. Lembra? Num dos textos aqui que nós estudamos, nós falamos que veja a maneira, né, se a pessoa tem moral para dizer aquilo que ela fala, ou seja, se a vida dela condiz com aquilo que prega. É isso. Lição de casa para o período sem aulas, Ana Carolina, pois é, eu não pensei em lição de casa, mas eu tenho sim. Que tal rever as aulas? É muito importante, você sabe que só uma vez que a gente assiste não é suficiente. O que vocês poderiam fazer, por exemplo, é fazer download de todas as apostilas e assim, ir trabalhando como se fosse um texto, né, para você estudar. Porque ali eu também coloco muitas referências bíblicas que nem leio em sala de aula, né? Só coloco só a referência. Então, faça disso a sua meditação. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Muito bem. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós e que possamos viver uma vida santa e agradável diante do Senhor. Deus abençoe. Boas férias de mim para vocês e de vocês para mim. Deus abençoe. Até junho. Junho a gente volta.